Esse estudo está em Daniel, no capítulo 4, no versículo 27 para frente. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre terno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade, e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido. No meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, aqui, Nabucodonosor, ele foi um rei bem-sucedido, que por um tempo ele até dominou o povo de Deus, mas com a permissão de Deus. E ele chegou a acreditar que ele era o tal, né? Porque aqui ele ficava olhando as obras que ele tinha feito e ficava, né, se achando, né, que ele tinha feito e acontecido. Só que ele ignorava aqui a mão potente de Deus, né? E ele foi avisado, né? Ele não foi pego de surpresa, ele teve o sonho, Daniel veio e interpretou, Daniel ainda aconselhou ele para mudar o caminho, que poderia ali, se ele mudasse o caminho, ele talvez tivesse uma tranquilidade, né, aumentada, né, mas não. Ele teria ali, Daniel fala para ele aqui no 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas ele continuou no caminho dele, né? Então, fala que aqui no 31, ele ainda estava ali se gloriando, né? Se fala das coisas que ele tinha feito, a obra que ele tinha realizado na Babilônia, quando caiu uma voz ali do céu e disse, ó, seu reino foi tirado. E ali ele passou a viver como animal, ele foi tirado do meio da sociedade e
Fala que os pelos do corpo cresceram como as penas da águia, que as unhas cresceram como as unhas das aves, e ele ficou realmente como animal no meio do tempo, né? E até que um dia ele fala que ele olhou para o céu e viu ali a pequenez dele, reconheceu a grandeza de Deus e se humilhou na presença de Deus, se rendeu a Deus, glorificou a Deus e Deus mudou o cativeiro, né? Devolveu a ele o reinado, a majestade, e no final aqui, no 37, ele fica aqui, né, glorificando a Deus, louvando, glorificando a Deus, né, e reconhecendo que Deus, ele humilha o soberbo, né. Então, hoje, no nosso tempo atual, existem muitas pessoas que tá como Nabucodonosor, achando que tudo que tem foi pela força do braço, é porque é muito competente, é muito inteligente, né? Porque se não trabalhar, não tem. Claro que todo trabalhador é digno do seu salário, que se você estuda, você trabalha, você conquista, claro que você é digno, né, do que você conquistou, mas nunca se esqueça que tudo que você tem vem de Deus, é de Deus e é para Deus. Se você estudou, trabalhou, conquistou, é porque a misericórdia de Deus está estendida sobre a sua vida. É porque Deus te abençoou. Deus é aquele que abre a porta e fecha a porta. Deus é aquele que tanto coloca o mendigo no trono, como ele tira o rei do trono, né, e coloca no monturo. Então, assim, como Jesus Cristo disse lá para Pilatos, que tudo que acontece aqui na terra, primeiro acontece no céu, né? Que nada, não cai uma folha de uma árvore se o Senhor não permitir, né? E Deus, ele não suporta gente soberba, gente arrogante, gente orgulhosa. Então, assim, fala que essas pessoas não vão ficar na presença de Deus, que Deus não suporta isso. Então, assim, se tem que se gloriar, se glorie em Deus, né? Fale de Deus, né? Mas, assim, não se esqueça que se você deita, dorme, acorda e se levanta e sai para trabalhar, para estudar e conquista, é porque Deus é bom o tempo todo e faz o bem a todos o tempo todo. Os méritos não são nossos, é de Deus. Então, assim, para Deus não existe esse negócio de, ai, porque eu sou rico, porque eu sou pobre, porque eu sou feio, porque eu sou bonito. Para Deus não tem isso. Deus, ele não vê o homem como a gente vê. O que interessa para Deus é o coração, é a alma, é o espírito. Ele fica sondando, ele fica ali esquadrinhando para ver se acha alguma coisa boa dentro de nós. Então, assim, não despreze o tempo da misericórdia, não despreze o tempo da chance, não despreze, porque Nabucodonosor, ele tinha tudo isso aqui porque Deus permitiu e porque Deus abençoou. Era Deus que entregava os reinos na mão dele. Ele lutava, ele ia atrás, ele corria, ele conquistava, mas Deus que permitia. Só que ele começou a achar que aqui era tudo mérito dele e ele ignorou completamente Deus. E em várias passagens aqui na palavra de Deus mostra a arrogância dele quando ele fez estátua de ouro, quando queria que todo mundo se dobrasse. Ali tem aquela época de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram jogados na fornalha ardente, porque se recusaram a se dobrar para aquela estátua. Então, assim, em várias passagens aqui em Daniel, no livro, na história dele, mostra a arrogância dele, o orgulho, né, a altivez de espírito. E Deus foi dando corda para ele, né? Mas Deus avisou, Deus deu chance, Deus sempre dá chance, Deus sempre avisa. Ninguém nunca é pego de surpresa, né? E Daniel ainda deu conselho para ele, muda, né? Que aí pode ser que a sua tranquilidade se prolongue, né? Mas não, ele continuou. Então aqui mostra que ele estava aqui se exaltando, se isso e aquilo, e Deus, né, tirou ele aqui do convívio, né, das pessoas e ele foi para esse lugar aqui, para o meio do mato, né. Mas um dia ele olhou para o céu e reconheceu Deus. E Deus devolveu, deu novas oportunidades para ele. Então, hoje tem muita gente como Nabucodonosor, cheio de si, cheio de vaidade, né? Fazendo de tudo, mudando a aparência, fazendo
Nossa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, desesperado, se esquecendo que num piscar de olhos Deus pode tirar você do convívio, né? Tanto pode tirar você da onde você está e colocar num lugar que você não gostaria de estar, como pode arrancar até da terra mesmo, né? E o pior, ir sem salvação, né? Então, não convém. O perfil que nós devemos seguir, imitar, desejar é o de Jesus Cristo, que sendo o Rei da Glória, quando passou pela terra como homem, foi simples, passou com simplicidade, com humildade. Jesus Cristo ele veio para a terra numa época em que os homens ricos da terra andavam em carruagens, cobertos de ouro, de poder. E Deus, Jesus, ele veio, nasceu na família de um carpinteiro e viveu com simplicidade. Ele fala que ele não tinha um lugar para recostar a cabeça dele. Ele andava a pé. E a única vez que a Bíblia fala que ele andou de transporte, ele estava andando no jumento. Então, assim, esse é o perfil. Não é errado você ter mansão, você ter carro, você ser rico, não. Se você trabalhou e Deus te abençoou, amém. A palavra de Deus fala que todo trabalhador é digno do seu salário. E a palavra de Deus mostra que existiu grandes homens de Deus muito bem-sucedidos, né? E mostra que até hoje tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus muito bem-sucedidos. Não é pecado. O pecado é você fazer disso um Deus, é idolatrar, é colocar isso na frente de Deus, é achar que você que fez, que aconteceu pela sua competência, pela sua inteligência, pela sua beleza, entendeu? O problema está no que a gente achar muita coisa da gente mesmo, né? Então, assim, Deus não é contra a prosperidade, muito pelo contrário. A prosperidade é algo que Deus nos dá, né? Então, assim, é algo de Deus a prosperidade. O que Deus não suporta é a pessoa orgulhosa, a pessoa soberba, a pessoa arrogante, né? Então, assim, quando a pessoa está indo por esse caminho, é muito perigoso. Então, nós devemos ser pessoas moderadas, pessoas simples, humildes, humildes de espírito. Humildade não é pobreza, humildade é um estado de espírito, né? Então, assim, é a gente sempre saber se enxergar, se examinar e entender que nós somos um sopro, nós somos nada, né? Então, assim, Deus é tudo em todos. Então, que a história de Nabucodonosor venha abrir os nossos olhos e ver. Nabucodonosor é o perfil desse mundo aqui hoje, né? Arrogância, sim, é uma coisa absurda mesmo. Mas o perfil que o cristão deve querer é o de Cristo. Porque é o de Cristo que vai nos levar para Deus, porque Jesus Cristo é o caminho. Então Deus não tem nada contra a prosperidade, muito pelo contrário, a prosperidade vem de Deus. E Deus quer que a gente trabalhe, estude, se esforce. Ele gosta de pessoas esforçadas, pessoas que gostam de trabalhar, que conquista. O que Deus não gosta é do orgulho, é da arrogância, é da altivez de espírito. E que nós devemos ter muito cuidado com a vaidade também, com o extremo, porque é no extremo, é na vaidade que está o perigo. Então a gente tem que buscar sermos pessoas equilibradas e saber que nada é a força do nosso braço, mas tudo vem de Deus, tudo é de Deus e tudo é para Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala que uns confiam em carro, outros em cavalos. Eu, porém, faço menção do teu nome, Senhor. Né? Então, assim, nós temos que confiar no nosso Deus que criou o céu e a terra e tudo que há nela. Então, assim, a nossa confiança tem que estar em Deus. A gente trabalha, a gente estuda, a gente conquista, mas não podemos esquecer que tudo vem de Deus, tudo é de Deus e tudo é para Deus.
Então, o problema das pessoas é que as pessoas elas começam a achar que todos os méritos são delas. Então, trabalhar é nossa obrigação, conquistar. Tudo que a gente faz aqui, isso não faz a gente ser super mulher ou super homem, não. A gente conquista, mas nós temos que, se for se gloriar, se glorie em Deus. E saiba que a arrogância, o orgulho, a altivez de espírito é um caminho perigoso que leva à morte, que vai tirar você da presença de Deus. Então, não queira saber disso. Então, seja equilibrado nas suas escolhas. E se for imitar alguém, imite a Cristo. Não vá por esse caminho aí da loucura, porque foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. A vaidade exagerada levou ele para a loucura, né? A misericórdia de Deus alcançou ele outra vez. E nós devemos fugir dessas coisas e examinar as Escrituras e ver a forma como Jesus viveu e buscar imitar Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que vai nos levar a Deus. Amém?